tenho algo do Senhor para passar para você. Antes de nós ir para a palavra, o Senhor falou algo comigo hoje sobre uma situação que aconteceu aqui em casa. Aleluia. Há algum tempo atrás, a tubulação da lavanderia daqui de casa, ela não estava passando água, ficou entupida. Eu chamei um predeiro para olhar o que tinha causado o entupimento. Ele veio aqui, abriu ali dentro da casa, quebrou cerâmica, um monte de coisa, conseguiu desentupir, depois fechou o buraco e deu certo. A água continuou ali funcionar normalmente. Só que de uma semana para cá aconteceu outra situação. E a situação foi dentro do meu banheiro. Eu vou contar isso porque Deus tem algo para lhe passar. Veja só. Às vezes a gente não entende o porquê que Deus permite situações acontecer na nossa vida. A água do banheiro, ela estava voltando. Ela estava voltando. Depois de uns 6 meses que o homem tinha desentupido. Só que eu estava com muito cuidado, porque eu tenho muito cuidado. Com todos os canos, com tudo. Restinho de comida, até essas coisas. Cabelo. Muito cuidado com isso. E a água agora estava voltando. Tanto a do vaso, como a de tomar banho. Não estava descendo. E você sabe que isso é um transtorno muito grande. Dentro de uma casa. Banheiro sem funcionar. E aí eu chamei o predeiro. Outro. Ele veio aqui. Quando ele abre o buraco da encanação, sabe o que é que tinha dentro? Muitas pedras. O outro predeiro que desentupiu não tirou as pedras. E as pedras estavam tampando o buraco que escorria água. Só que teve que quebrar de novo. E se não tivesse abrido aquele buraco de novo para ver o que estava acontecendo, não tinha detectado que era aquelas pedras que estavam ali obstruindo ali aonde a passagem da água. Você está acreditando? E o Senhor começou a ministrar. Foi preciso abrir aquele buraco para descobrir o problema. E o problema estava onde? O problema estava nas pedras que estavam lá. Foi uma sacola de pedras, sim, muitas pedras. E muitas das vezes nós vamos ter que olhar para dentro de nós. Aleluia. Nós vamos ter que nos abrir na presença do Senhor para tirar as pedras que está impedindo de nós sentirmos a presença de Deus. De nós sentirmos, aleluia, aquela presença poderosa. Eu não sei qual é a pedra que precisa ser retirada. Eu não sei qual é a pedra que precisa hoje ser arrancada. Eu não sei o que você tem que olhar para dentro de você. Você está entendendo? Foi necessário abrir aquele buraco onde fica ali os encanamentos para poder ver o que estava obstruindo a passagem da água. E muitas das vezes nós vamos ter que nos abrir para saber o que está nos impedindo de sentir, de chegar mais fundo. As pedras foram tiradas para poder a água passar. O que precisa ser tirado, o que precisa ser colocado, aleluia, para fora, para você ser quem você era. Porque tem pessoas aqui que o Senhor fala comigo
E o Senhor diz, eu quero que ela volte a ser quem ela era. Eu quero que ela seja aquela menina que orava e me perguntava se era da minha vontade. Eu quero que ela seja aquela menina, aleluia, que até a roupa que ia vestir perguntava, aleluia, se podia. Eu quero que ela volte ao primeiro amor. Só que vai juntando pedrinhas, uma aqui, outra acolá, e vai obstruindo a passagem. Mas hoje eu trouxe você aqui para você tirar todas as pedrinhas que estão te impedindo de sentir a minha presença, que estão te impedindo de chegar mais perto, que estão te impedindo de me adorar com intensidade. E o Senhor diz para você, eu quero que você volte, aleluia, eu quero que você volte ao primeiro amor, aleluia. O Senhor manda dizer para você, eu sinto saudade de você, eu sinto saudade da intensidade que você tinha ao me adorar. E eu quero movimentar as águas para ti. Eu quero movimentar as águas para você, diz o Senhor. E essas águas serão movimentadas, porque o que precisa ser removido, eu vou usar a tua mão para remover. O que precisa ser tirado, eu irei usar a tua mão para tirar. É a tua mão que vai ser usada para tirar. Tem tantas coisas que o Senhor pode tirar, mas Ele quer que você se movimente. E o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer para você, eu quero que você se movimente. Eu quero que você se movimente. Eu não quero você parada. Eu quero você em movimento. Eu não te chamei para estar, aleluia, paralisada, estacionada. Eu te chamei para estar em movimento na minha presença, executando a minha vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu só dizer algo para você aqui, entregar o que Deus está passando para mim. A Bíblia vai dizer, aleluia, que Lázaro estava doente. Quando o recado chega para Jesus, Jesus ali, aleluia, não vai imediatamente. E Jesus chega, mas chega no tempo dele. Já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Lázaro não estava mais em casa, Lázaro agora estava no sepulcro. E chegando lá, aleluia, Jesus ia operar o milagre. Aleluia. Jesus ia operar o que eles não estavam imaginando. Porque quando Jesus chega na situação, Ele chega para operar aquilo que eu e você nunca pensamos que Ele iria fazer. E o Senhor manda dizer para você o que eu vou fazer. Aleluia. Você não imagina o que eu vou fazer. Aleluia. Não passa pela sua cabeça. O que eu vou operar não passa pelos teus pensamentos. Aleluia. Jesus não ia para fazer somente uma cura. Jesus ia para fazer algo extraordinário. Jesus ia para fazer algo, aleluia, grande, algo poderoso. Talvez muitos se questionassem, porque, aleluia, Jesus tinha Lázaro como amigo. E muitas das vezes, aleluia, aqueles que são próximos da gente, aleluia, já pensou, tu amigo de uma pessoa há muito tempo. Aí aquela pessoa precisa de ti, aí tu não chega naquele momento. As pessoas que sabem,
aleluia, que você era amiga dela ou dele, fica falando, olha, não era teu amigo e não veio te ajudar. Olha, não era teu amigo e não veio dar mão. Pensa nos questionamentos, porque era um povoadozinho pequeno, aleluia. Oxe, mas Jesus não era amigo deles, e por que Jesus não veio atendê-las? Aleluia. Só que Jesus não ia fazer algo comum. Jesus ia fazer algo sobrenatural. Aleluia. Porque o Senhor tem reservado para pessoas, aleluia, que Ele ama e que anda na sua vontade. Não algo comum, mas algo sobrenatural. E Jesus te trouxe hoje aqui para dizer, eu tenho algo sobrenatural para fazer na tua história e para fazer na tua vida. Grande é os, aleluia, questionamentos de pessoas que questionam se eu não vou operar, se eu não vou fazer. Tem daqueles que diz, mas não é tão íntima de Jesus. E porque Jesus não mudou a situação, não é tão íntima de Jesus. E porque Jesus não fez, não é tão íntima de Jesus. E porque Jesus não operou, porque vai haver surpresa. E o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer para você, eu sou Deus de surpresa. E eu vou surpreender ao silenciar as vozes daquele que te acusa, ao silenciar as vozes daquele que se levanta contra a tua vida. Aleluia. Era um momento de dor, de tristeza e de angústia. Ninguém sabia e nem passava na cabeça de ninguém o que Jesus faria ao chegar lá. Aleluia. Porque Lázaro nem em casa estava mais. Já fazia o que? 4 dias. Aleluia. No olhar humano, visível, era impossível algo acontecer. Só que Jesus chega para, aleluia, para mudar a situação. Jesus chega, aleluia, dentro da causa para mostrar para mim e para você que não há nada impossível. E o Senhor manda dizer para você, não há nada impossível. O Senhor manda dizer para você, você não será motivo de vergonha, você não será motivo de falatório, você não será motivo de zombaria. Pelo contrário, você, aleluia, será motivo de testemunho. Aleluia. Você será motivo, aleluia, aonde as pessoas olharão para você e saberão que você carrega, aleluia, um grande testemunho da parte do Senhor, porque você não é fracasso, aleluia, você não é um plano que deu errado, aleluia. O Senhor manda dizer para você, e eu estou aqui para falar aquilo que Deus manda, você não é um plano que deu errado. O inferno quer colocar isso na tua mente. Tem alguém aqui que Deus me revela, aleluia, que ela ouviu do inferno dizendo que ela era um plano que deu errado, aleluia, que ela nasceu, aleluia, para dar errado, que as coisas nunca iriam dar certo na vida dela, e o inferno começou a apontar os defeitos, aleluia, e isso fez com que ela se entristecesse e começasse a acreditar naquilo que ela ouviu do próprio diabo. Mas o Senhor te trouxe aqui para lembrar para você que você não é fracasso e nenhum plano, aleluia, que deu errado, porque o plano de Deus e o que Ele tem na tua vida não dá errado, porque o Senhor te diz, o que eu tenho na vida dela, eu tenho, aleluia, para dar certo. Você está entendendo? Aleluia. E o que eu vou fazer vai dar certo. O Senhor manda dizer para você, sossegue o teu coração, que o que eu vou fazer na tua vida vai dar certo. Você não, aleluia, não é um plano fracassado. E você, aleluia, vai viver o que Deus tem para a tua história. E o Senhor disse para ti, envergonhados e confundidos,
vão ser todos os que se levantam contra ti. Envergonhados e confundidos vão ser todos aqueles que querem, aleluia, te envergonhar. O Senhor me mostra aqui que estão criando situações para tentar te envergonhar, que estão criando situações para tentar te prender, que estão criando situações e levantando-as, aleluia, contra ti. Mas o Senhor diz para ti, aleluia, que envergonhados e confundidos não vai ser você, mas vai ser todos aqueles que pelejam contra a tua vida. Porque o Senhor é quem dá a última palavra. E o Senhor manda dizer para ti: eu sou o Senhor que vou dar a última palavra nesta situação, que vou dar a última palavra nesta causa, que vou dar a última palavra dentro deste processo. Porque assim te diz o Senhor, o processo não terminou. Assim te diz o Senhor, não é o fim. Tu vai ver, minha filha, a reviravolta que eu vou dar, tu entende? Vou entregar. Assim te diz o Senhor, minha filha. Tu vai ver a reviravolta que eu vou te alabar sobre calabás. Que eu vou fazer. Eu vou fazer uma reviravolta dentro deste caso. E tu vai ver a minha grandeza se manifestar. Lázaro já estava 4 dias morto. Ninguém ali tinha mais perspectiva de nada. Mas Jesus, aleluia, iria mudar a história. Aleluia. E Jesus vai até onde Lázaro estava. Chegando lá, aleluia, Jesus manda mover a pedra. Era mais fácil mover a pedra ou ressuscitar? Era mais fácil mover a pedra. E por que Jesus não moveu a pedra? Porque tem coisas que é eu e você que temos que se movimentar para viver. Você está entendendo o que Deus está falando? O Senhor está dizendo, tem coisas que você vai, aleluia, se movimentar. Tem coisa que você vai se mexer. Tem coisa que o céu faz, que é o que tu não pode fazer. Mas tem coisa que é você que vai fazer, porque o céu não faz por você. Porque o céu sabe que você tem capacidade de fazer. Remova a pedra. Remove. Aleluia. Porque aquilo que eles poderiam fazer, eles tinham que fazer. E aquilo que eles não tinham condição nenhuma de fazer, Jesus operaria. Tem gente que está entendendo. Sabe o que é que Jesus manda eu te entregar aqui? Aquilo que tu não tem condição de fazer, eu vou fazer. Aquilo que tu não consegue, aleluia, mudar, eu mudo. Aquilo que tu não consegue realizar, eu realizo. Ei, minha filha. Eu sou Deus. Aleluia. Que opera em cima, aleluia, da minha palavra. Removeu. Lázaro sai para fora. E a Bíblia diz, aleluia, que ele vem para fora. Atado, mas vem. Porque quando Jesus ordena, minha filha, amarrado, atado, aleluia, preso, tem que vir. Ai, o meu milagre está amarrado, o meu milagre está atado. Lázaro estava enfaixado. Jesus ordenou, aleluia, Lázaro para fora, enfaixado, ou com faixa ou sem faixa, ele tinha que vir, porque havia um comando do céu mandando ele sair. Araganada sobre palavras. O Senhor está dizendo, só vive milagre extraordinário e grande aqueles que obedecem.
Só vive milagre grande aqueles que removem pedras. Anai, quer me derrar sobre cá. Você está sendo convidado aqui para remover a pedra, porque o milagre Jesus vai operar. Aleluia. O Senhor está dizendo, filha, tira a pedra, porque o milagre eu opero. Filha, tira a pedra, porque o milagre eu faço. Senhor, mas não tem nenhuma condição. Tem. Senhor, mas é impossível. Não para mim. Para você pode ser, mas para mim não é não. E assim que diz o Senhor, eu vou operar um milagre tão grande. Aleluia. Que muitos, aleluia, vão dizer assim: meu Deus, se eu não tivesse visto, eu não cria. Por isso que Jesus vai fazer ver. Por isso que Jesus vai fazer ver. Por isso que Jesus vai fazer ver. Aleluia. E o Senhor está dizendo aqui para alguém: eu te trouxe hoje aqui para falar contigo. E para dizer para você, aleluia, que eu te colocarei dentro do movimento. Movimento esse meu. Não é movimento do diabo. Não é movimento de Satanás, não. Eu te colocarei dentro de um movimento. Aleluia. Este movimento aonde eu, Senhor, te direcionarei. Aleluia. E aonde eu farei tu, aleluia, se mover. E mover o que é preciso ser movido. Porque através do teu movimento, eu, o Senhor, começarei a operar. Eu começarei a fazer. Sabe o que é que o Senhor me mostra aqui? Aleluia. Pedras bolando, girando. Pedras sendo movida. Porque a pedra não vai impedir o milagre de acontecer. A pedra não vai impedir o milagre de ser operado. A pedra não vai impedir o milagre. Aleluia. Que Deus tem para operar. Aleluia. E o Senhor está dizendo, dentro desta situação, eu vou usar você. Mas, Senhor, eu não tenho condições. O Senhor diz, tem. Mas, Senhor, eu não consigo, consegue. Sabe por que você tem condição e sabe por que você consegue? Aleluia, porque você tem a minha ajuda, diz o Senhor. Você tem eu do seu lado. E você vai ver com os seus olhos o milagre. Aleluia, andando de pé. Aquele que você não dava mais nada. E aquele que você disse, mas Senhor, aleluia, eu não tenho mais, aleluia, condições de ver porque já morreu. O Senhor está dizendo, ei filha, a última palavra ainda é minha. Eu tenho a última palavra sobre essa situação. E você vai ver que aquele que você acha que morreu, aleluia, tendo vida de pé e andando. Porque sou eu o Deus que coloco de pé, sou eu o Deus que dou vida e sou eu o Deus que faço andar, tá tu entendendo? Você não está entendendo o que o Senhor está falando aqui? Aleluia. O Senhor está dizendo, sou eu o Deus que dou vida, sou eu o Deus que faço andar e sou eu o Deus que coloco de pé. Tem projetos aqui que estavam igual Lázaro, morto. E eu vou entregar o que o Senhor manda eu entregar. Tem projetos aqui que estavam igual, aleluia, Lázaro morto.
E tem mulheres aqui que estavam igual Marta e Maria, chorando pelo projeto morto. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer, se alegra! Se alegra porque essa tristeza e esse choro do teu rosto vai ser cessado. Eu vou operar. Eu vou fazer. Eita, você vai ver. Aleluia. Com os teus próprios olhos. Aquilo que estava morto de pé. Eita. Aquilo que estava morto de pé. Mas, Senhor, não tem mais jeito, eu já enterrei. Lázaro estava enterrado. Eita, tem gente aqui que já enterrou o projeto. Tem gente aqui que já se deu por vencida. Mas o Senhor manda dizer, eu vou entrar dentro da situação para mostrar que eu sou Deus. Que eu faço, que eu resolvo, que eu mudo. Olha, observa só. Aleluia. Lázaro já tinha sido o quê? Ali, colocado no sepulcro, né? Aleluia. Só que o filho da viúva de Naim, não. Estava indo o cortejo para enterrá-lo. Tem coisas que Deus até permite enterrar, sabia? E tem outras que não. Eu quero que tu entenda esse mistério. Olha só o que acontece. O filho da viúva de Naim, Jesus, ressuscita. E Lázaro também. Aleluia. São duas situações diferentes. Um, o Senhor deixa enterrar. O outro, o Senhor não deixa enterrar. Tinha um projeto teu que foi enterrado e o outro tu estava levando para enterrar. Mas o Senhor manda dizer, todos dois, nenhum vai ficar morto, porque eu vou ressuscitar. Oh, eu vou ressuscitar. O Senhor manda dizer que tem vida sendo entregue. Aleluia. E sabe o que é isso? Projeto. Aleluia. Projeto. Tu disse, Senhor, já morreu. Senhor, já enterrei. Senhor, não tem mais esperança. Aleluia. E tu disse, Senhor, eu estou indo. Aleluia, enterrar. E o Senhor está dizendo, vai não, porque eu não deixo. O Senhor está dizendo, vai não, porque eu não deixo. Sabe por quê? Porque a última palavra é minha. A última palavra não é do homem. A última palavra não é de vizinho. A última palavra não é do marido, não é do médico. Não. A última palavra não é do pastor. Aleluia. A última palavra é minha. E o Senhor manda dizer para ti, operando eu, quem vai impedir? Operando eu, quem vai impedir? Ninguém vai impedir. Sabe por quê? Porque eu quero realizar. Sabe por quê? Porque eu quero fazer. Sabe por quê? Porque eu sou Deus. Aleluia, de projetos vivos. Eu sou Deus de projetos vivos e não de projetos mortos. Aleluia. Porque o que chega diante de mim, diz o Senhor, que está morto, eu faço reviver. O Senhor diz assim, mulher, entregarei nos teus braços. Entregarei nos teus braços o projeto novamente com vida. Aleluia. O que tu estava vendo falir e ir à falência. Anai, que me sobre calabas. Porque tu disse, Senhor, está indo à falência. Eu estou vendo falir. Aleluia, vai se acabar em nada. Foi esta a palavra que tu usou falando com o Senhor. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, mulher, acaso o Deus que te escuta, o Deus que te vê, o Deus que te ouça,
aleluia, que te ouve. Não é o mesmo Deus que traz à vida o que preciso. Aleluia, é. Digo para ti, né? Vou eu trazer a vida e vou eu te entregar com vida, porque o projeto, aleluia, que eu tenho com você, ele não vai ser levado à falência e nem à ruína. O Senhor manda dizer para ti, Anai que assou, que ele está tirando, aleluia, as algemas que o inferno colocou nas tuas mãos, aleluia, para te impossibilitar de exercer o que Deus quer que tu exerça. Eu via 2 algemas, e essas algemas eu via como se ela prendesse as mãos, aleluia, de alguém. O diabo colocou essas algemas para tu não exercer o que Deus quer que tu exerça, para te amarrar, aleluia, para te parar, o negaçou para dar raças. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, eu tiro, eu solto, aleluia, porque as forças do inferno, elas não têm poder sobre a tua vida, elas não têm poder sobre você. Quem tem poder sobre você sou eu, diz o Senhor. Quem tem poder sobre tua história sou eu. Eu quebro o arco, despedaço a lança. Eu queimo os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor está dizendo, eu entro em cena por amor a você. Eu entro em cena, aleluia, por amor a ti. E o Senhor está dizendo, todo o desespero da tua alma, eu tenho visto. E digo para ti, que eu sou Deus de honra. Eu sou Deus de honra na tua história, meu Deus. Eu sou Deus de honra na tua vida. E eu me apresentarei para ti com honra, diz o Senhor. Peraí. Eu preciso entregar aqui. Aleluia. Eu preciso entregar o que Deus manda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi um passaporte aberto. Aleluia. Eu vi um passaporte aberto. E eu via como se fosse um carimbo. Sabe quando alguém carimbava assim, ó, pá? Eu via. Eu não sei o que tu tem preparado diante do Senhor. Mas o que o Senhor me fez ver, Ele diz que é uma resposta para ti. Aleluia. O que o Senhor me deu em visão, Ele disse, fala que ela vai entender o que é. E diga para ela que eu estou carimbando. Diga para ela que o que é impossível para ela eu vou fazer favorecer. O que é difícil para muitos eu vou facilitar para ela. Há um carimbo e este carimbo não é da terra. Este carimbo é do céu. Antes de nascer no coração dela, já nasceu no meu coração. E assim diz o Senhor, eu farei. Estou confirmando aqui. Ei, o que já foi dito por mim há um tempo atrás, e tu sabe disso. Para fortalecer o teu espírito e para tu saber que eu sou Deus que falo na terra. Ai, dercalabas sobre derebas. Rabadagachei calabas. Eu via nitidamente, aleluia, o passaporte sendo carimbado. Deus vai abrir o acesso. E o que era, aleluia, dificultoso para muitos, para você, aleluia, Deus entrará com facilidade. E o Senhor manda dizer, há uma facilidade sobre a vida dela.
Deixa eu entregar outra revelação, meus irmãos. Eu preciso passar tudo aquilo que o Senhor manda eu passar. Aleluia. Eu via, louvado seja o nome do Senhor Jesus, como se fosse uma dispensa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero que você fique atento ao que Deus está falando. Eu via como se fosse uma dispensa. Só que nós costumamos guardar na dispensa toda aquela bagunça, né? Da casa, balde, vassoura, rodo. Mas eu não via nessa dispensa esse tipo de coisa sendo guardada. Eu via algo muito interessante. Eu via como se fosse uns tubos de acrílico. E eu via como se tivesse ali muita ração, sabe? E os recipientes todos cheios. Aleluia. Só que não era ração de animal. Era como se fosse algo que tivesse sendo estocado, sabe? E o Senhor falava para mim que o que eu estava vendo e a representação do que Ele estava mostrando em visão. E eu vi aquela dispensa cheia. O Senhor falava comigo, o Senhor dizia assim: filha, aleluia, eu sou Deus de mantimentos. Andai, que me negue a sobre calada. Eu sou Deus de mantimentos, tá? Tu entendendo o que Deus está falando? Eu sou Deus que vou manter. Anarca, sobraider, que leva, sou. E eu vou encher os celeiros. Eu vou encher os celeiros. O Senhor diz assim: minha filha, aleluia, não se preocupe, porque eu cuido das aves, aleluia, do céu. Eu visto a flor do campo e eu também cuidarei de você. Você tem estado inquieta e preocupada. O dia, aleluia, da manhã te causa medo, mas todos esses dias eu tenho guardado você. E eu sou Deus de surpresa dentro desta causa. Eu vou visitar o teu celeiro e eu encherei ele. Eu via como aquela dispensa tivesse cheia, e era cheia. E o Senhor diz para mim: vou eu transbordar. Não vai haver preocupação nesta área, diz o Senhor. O rabaraba xerei calabá sobre calabás. Não vai haver preocupação nessa área, porque eu cuido. Não vai haver preocupação, aleluia, nesta área, porque eu sou Deus, aleluia, que trabalho para aqueles, aleluia, que me amam. Outra coisa que Deus me mostrava, aleluia, em visão. E eu preciso entregar o que Deus me mostra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu via como se fosse alguém vestida num vestido. E eu via como se esse vestido fosse cheio de furinho. Aleluia. Cheio de furinho. Rasgado. Aleluia. Como se fosse uma roupa velha. Aleluia. E o Senhor me deu essa visão logo no início aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor trouxe essa visão de novo. Aleluia. E o Senhor manda eu te dizer que Ele cuida das vestes, que Ele cuida do sapato, que Ele cuida do perfume, que Ele cuida, aleluia, do shampoo, que Ele cuida, aleluia, de tudo. E o Senhor manda dizer para ti: vou eu te surpreender por estes dias. Aleluia. Porque eu, o Senhor, te presentearei.
aleluia, com vestes novas. Aramanaga xerikalaba. Eu, o Senhor, o teu Deus, te presentearei com vestes novas. E essas vestes não serão só físicas. Aleluia. Aleluia, mas também elas representarão espiritualmente, diz o Senhor. Anairika sobre calabas, derike me calaxeria. E o Senhor manda dizer assim, aleluia, muito em breve, não um tempo muito longe, muito em breve, não um tempo muito longe, aleluia, eu vou te tirar daí. Eu via 2 malas, aleluia, e essas malas, o Senhor diz, vai ser definitivo, a tirada. O Senhor diz assim, vai ser definitivo, porque eu vou tirar. Aleluia, ou seja, Deus vai, aleluia, tirar você de perto. Aleluia, da tua parentela. E o Senhor diz assim, eu vou encaminhar tudo. O decaia sobre calabas. Eria sobre de rei canaias. O Senhor manda dizer para ti, aleluia, haverá mudança. Tu não entendeu o que eu te mostrei, mas hoje eu te trouxe aqui para revelar aquilo que tu não entende e para tu saber que eu sou Deus. Aleluia, que visito os teus pensamentos. Aleluia, que eu visito. Aleluia. Até aquilo que não é verbalizado. Aleluia, por você. Mas eu sou Deus que conheço o que há dentro de você. Aleluia. E digo para ti. Aleluia. Haverá providência em tudo. Haverá providência em tudo. Porque eu sou o Senhor que me manifestarei. Aleluia, na providência, na tua finança. Porque eu sou o Senhor que faço. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor falava, que Ele revelava o que tu não entendia. Aleluia. O Senhor me mostrava, aleluia, 2 bolsas. Aleluia. E essas 2 bolsas que Ele mostrava para ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tu não entendia o porquê que tu estava vendo. Aleluia. E o Senhor diz assim, filha, representa a mudança na história dela. Representa a mudança. Aleluia. De estação. Eu estou tirando ela de uma estação, estou transicionando ela para outra. Aleluia. Por isso que eu fiz ela ver e ela não entendeu. Aleluia. Cores diferentes. O nayadari calaba sobra narabas. Porque as cores representam, aleluia, o estado. Aleluia. Que será diferente a qual ela vai viver. Aleluia. Eu não faço nada igual, diz o Senhor. Mas o que eu faço diferente. E eu estou trabalhando. E estou movendo para que ela se movimente. E ela seja direcionada pelo meu Espírito. Para não dar passos em falsos. Porque eu, o Senhor, aleluia, não quero que ela saia, aleluia, dando passos, aleluia, errôneos. Porque, aleluia, o caminho que eu a conduzo e a levo são caminhos certos. São caminhos certos.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando o Senhor falava e o Senhor me trazia a memória, aleluia, que Ele é o Deus que provê. E que Ele é o Deus, aleluia, que vai em cima da necessidade. E Ele opera o que muitos acham que é insignificante. E eu vou falar algo aqui, Deus manda dizer para você assim: filha, me peça. Coloca diante de mim a tua vontade. Porque eu sou o Senhor que opero. Eu sou o Senhor que faço. Para que você saiba que eu sou Deus que entrega e coloco nas tuas mãos. Veja só. A gente vai lançar um livro agora que tem como tema Você Foi Chamada. E todo mundo se preparando para esse lançamento, porque envolve outras mulheres. E eu, Senhor, eu comprei minha roupa para o dia do lançamento, mas eu não tenho uma sandália. E tudo muito caro, os preços lá em cima. E eu sentei no sofá. Deus tem um mistério comigo, irmãs, no sofá. E eu disse: Senhor, eu não tenho uma sandália. Quando eu recebo uma mensagem, eu só falei para Deus: ei, escolha as tuas sandálias para me mandar. E estava faltando o quê? A sandália. Porque Deus vai em cima do que falta. Salmo 23 diz que o Senhor é o quê? O meu pastor. E que de nada tenho falta, nada me faltará. Por quê? Porque Ele é o Deus da providência. E ali eu fui. E eu escolhi a sandália. Só que veio mais do que o que eu tinha escolhido. Porque Deus nunca dá na medida. Tudo de Deus é fora da medida. Ele sempre dá mais. E o que é que eu quero contando com isso? Que o Senhor manda dizer para você: peça que eu tenho para dar. Coloque diante do altar que eu tenho para dar. Eu não fui pedir a ninguém. Eu não fui falar para ninguém que estava faltando. Eu apenas sentei no sofá e falei para o meu Deus. Porque Ele é o meu Pai. Às vezes a gente tem mania de contar para todo mundo, mas não conta para Deus. Tem mania de pedir, mas não pede para Deus. E o Senhor está dizendo: eu tenho para dar. Vós não recebe porque não sabe o que pedir. Tem muita gente que não está recebendo porque não sabe pedir. E o Senhor diz: eu tenho para te dar. Aleluia. Eu tenho para colocar nas tuas mãos. Eu tenho para te entregar. Estava faltando o quê? A sandália. Só que aquele, aleluia, que chega trazendo o que falta, aleluia, se apresentou. Sabe o que é que o Senhor manda te entregar? E Ele manda te dizer. Ele diz assim: filha, eu sou Deus que vou me apresentar na falta para trazer aquilo que está te faltando. Para trazer aquilo, aleluia, que está te tirando o sono. Porque o que é importante para você é importante para mim. E eu quero que você saiba que eu sou Deus que visita a tua falta. E sabe o que é que o Senhor manda eu dizer aqui? Eu sou Deus que visita a falta dela. E o que é? Aleluia. Visitar a falta é o Deus que vai, aleluia, na tua necessidade. E Ele opera o milagre. Existem pessoas aqui
hoje, aonde o Senhor está indo na necessidade delas, para operar o milagre. E o Senhor manda dizer: minha filha, eu vou operar o milagre. Na necessidade, eu vou operar o milagre na falta. Apresenta para o Senhor a tua falta, porque o Senhor vai se manifestar nela para operar o milagre. E o Senhor diz assim: porque o Deus que se manifesta é o Deus que opera. Tu vai ver o Senhor se manifestar, tu vai ver o Senhor operar. Porque grande vai ser o que Deus vai fazer. O Senhor manda dizer: filha, não vai ser pedindo a um e a outro, não. Não vai ser humilhando a um e a outro, não. Aleluia. Tu vai ver a minha mão agindo no teu querer. Tu não crê não que Deus age no querer? Aleluia. Porque se tem uma coisa que quando nós estamos debaixo da vontade de Deus e ali nós oramos ao Senhor, o Senhor ele faz até aquilo que nós não pedimos. E o Senhor diz assim: até aquilo que tu não pediu, aleluia, eu vou fazer. Sabe por quê, filha? Porque o inferno quer que tu come as sobras. O inferno quer que tu coma os restos. O inferno quer que tu coma as migalhas. E Deus manda dizer para você que ele não tem migalhas para você. Deus manda dizer para você que ele não tem sobra. Aleluia. Deus não tem migalhas para você. Deus não tem sobras para você. Olha aqui que eu vou entregar algo da parte de Deus para uma pessoa específica. Tu pode até usar, aleluia, de pessoas de segunda mão. Mas vai chegar um tempo de Deus na tua vida, e eu sei o que eu estou dizendo aqui. Vai chegar um tempo de Deus na tua vida, onde tu vai dar, onde tu vai ter, e tu nunca mais usará nada emprestado e nem de segundo. Porque o Senhor diz assim: eu vou curar. Aleluia, através do que eu vou te dar. Porque a proporção que eu colocarei nas tuas mãos será muito grande. Tem alguém aqui que só veste e só calça roupas de segundo. E o Senhor manda dizer para você, que Ele vai te dar. E nunca mais tu vai usar nada usado de ninguém. Porque Ele diz para ti: estabeleço hoje essa promessa sobre a tua vida. Estabeleço hoje esse templo sobre a tua vida. Guarda na tauba do teu coração o que eu falo contigo hoje aqui. Porque tu vai ver se realizar. Diz o Senhor. É, filha. Deus diz: eu vou tirar do pouco mesmo. É, filha. Eu vou tirar do pouco. Vai haver uma surpresa tão grande que tu nem sabe. Você não vai viver de migalha, nem de sobra. Deus não vai deixar, não. O Senhor manda dizer para ti que vai haver um destaque para você. E o Senhor manda dizer para ti que no meio dos teus, Ele te escolheu. Aleluia. E Ele irá te levantar. E tu serás destaque no meio dos teus. Porque sobre a tua cabeça
O Senhor estabeleceu uma promessa. O decama da sobra. Edramai der que negue a sobra na. E niga sobre calabas. Eu preciso entregar o que Deus manda. Não tem aqueles relógio que é uma areinha caindo? Como é o nome? Aleluia. Eu vi em visão, aleluia, um bichinho daquele, que a areinha vai caindo, aí quando termina a areia de cair, você vira. Louvado seja o nome do Senhor. Ampulheta. Eu via uma ampulheta. Aí sabe quando a areia tá bem pouquinha? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que já tá terminando ali para você virar. Pronto. A visão que Deus me dava era justamente disso. Aleluia. Dessa ampulheta onde estava se findando aquela areinha. Aí eu vi a mão fazendo assim, ó. E você sabe o que isso significa? Aleluia. Se você não sabe, eu vou dizer para você. O tempo que estava se findando era o tempo, aleluia, da escassez na tua vida. Era o tempo da migalha. Quando Deus fazia assim, aleluia, era o tempo da reviravolta. Era o tempo da honra. E o Senhor manda dizer para ti: não vai comer sobras, não vai viver de migalhas. Eu, o Senhor, farei tu viver uma reviravolta. Tu crê? Porque conheço os teus pensamentos. Tu não verbalizou. Tu sequer nem falou. Mas eu sou Deus que vou fazer você viver. Porque eu quero operar. E o Senhor diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus vai colocar uma capa nova em ti. Tem uma capa antiga sendo arrancada. E tem uma capa nova sendo colocada. Eu via como se uma capa fosse colocada, sabe? Oramadaga sobre de calabas, assim. Oramadaga sobre de rebas. E o Senhor está dizendo, aleluia, há uma capa nova sobre ti. Há uma unção nova sobre tua vida. E agora o Senhor me faz ver uma águia. Aleluia. E o que me chama a atenção agora nessa visão que Deus está me dando é o olho dela. Porque existe uma visão. Existe uma visão que Deus está dando. E esta visão que Deus está dando é uma visão diária. É uma renovação. E o Senhor manda dizer para você: prepara. Aleluia. Porque eu vou fazer você subir como a águia. Como a águia. Subirão. Renovarei as tuas forças.
séria. Não vai se fadigar. Anagaia séria rabá. Não vai se cansar. Ei, calaba séria. Porque eu sou o Senhor que sustento. Eu sou o Senhor que seguro. Oh, eu preciso entregar. Aleluia. Eu via uma faixa preta. Fechando a visão de alguém aqui. E o Senhor falava comigo e o Senhor dizia assim: a visão foi fechada e ela está embaraçada. Aleluia. A faixa preta está caindo para que tu enxergue o embaraço que se meteu no teu pé. Porque o inferno queria te cegar espiritualmente. O negócio é caminhar. Mas hoje o Senhor está te dando visão para que tu enxergue. Amém? Glória a Deus. Até aqui Deus nos ajudou e nos sustentou.